As suas dores têm raízes espirituais? Toda doença tem cura. Você acredita nisso? Você acredita? Se nós somos espíritos vivendo na matéria, a manifestação dos males no campo físico está totalmente vinculado a quem nós somos, espírito. Muitos vão aos médicos e reclamam de doenças, de dores, de sintomas. O médico, dentro da sua compreensão do conhecimento que tem, pede os exames. Analisando os exames, não tem nada. Mas como se a pessoa está sentindo as dores? O que significa? Que a dor, ela é uma mentira, uma criação da mente, ou é o reflexo da dor espiritual? Nós vamos abordar esse tema hoje. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom nós estarmos reunidos para abrir a nossa mente e poder absorver de conhecimento que é oferecido pelos Espíritos. Até hoje, passado tanto tempo de encarnações e encarnações, a humanidade ainda ela tem um certo receio de falar da vida após vida, de falar de morte. Passado tanto tempo, onde tantas foram as informações, onde tantos foram os exemplos, não é? Que prova que a vida tem continuidade, até hoje muitos não querem viver essa realidade. Aí eu pergunto, será que não é o medo do amanhã? Será que não é o receio de ter que se deparar com a verdade de que o que ele fez aqui nas escuras, no mundo espiritual ficará às claras? É muito mais cômodo dizer o mundo espiritual é uma ilusão dos espíritas espiritualistas. Muito cômodo, porque o que eu fiz ninguém viu, está tudo certo. Quando se entende a vida após vida, sabe que a vida vai dar continuidade conforme o que nós vivemos aqui. Não o que nós apresentamos aos outros ou falseamos. Não, mas a realidade, a vida vai dar continuidade como ela é. O que é a vida senão você? Você é a vida, os seus pensamentos, eles representam a sua vida. Muitos deles não são expressados às pessoas porque a própria consciência diz, isso eu não posso falar. Mas se eu não posso falar, por que eu penso? Se é proibido expressar aos outros, por que é liberado a mim? Se eu sou a pessoa mais importante que existe na vida, então eu não posso falar daquilo que eu penso para as pessoas porque eu respeito as pessoas. É isso? E o respeito próprio, onde fica? A lei da reencarnação, ela chama a todos a responsabilidade. Por isso, muitos rejeitam. Rejeitam porque não querem assumir a responsabilidade de hoje vive o que fez ontem. Hoje colhe o que plantou ontem. Não querem assumir, é muito mais fácil dizer que Deus me puniu, que é um karma. Eu preciso sofrer porque é um karma. Mas o que é um karma se não a consequência das ações tomadas? Não é muito mais simples entender que um karma é simplesmente uma consequência das ações? Com essa consciência, nós começamos a criar o nosso futuro melhor. E só tem uma forma, não tem dois caminhos, é um único caminho. É fazer melhor o que é nos designado a fazer, é viver melhor, é exercer melhor os ensinamentos de Cristo, é amar, pronto, resumindo, é amar. Enquanto isso, ficamos aí colhendo
as ervas daninhas que desagrada tanto a vida. E vivemos na reclamação de colher essas ervas que nós plantamos no passado. Eu entendo, quem está sentindo dor não quer saber. Não quer saber que essa dor é reação dos erros. Não quer saber, ela quer sanar a dor. Não tem problema, ela está certa, ninguém tem que ficar sentindo dor. Mas é preciso que, diante da dor, saibamos que, para não tê-la mais, eu preciso mudar as minhas ações que me levou a ter a dor. E assim com todos os problemas da vida. Só com essa consciência é que nós vamos evoluir. Porque senão ficamos num ciclo vicioso. Eu melhoro a dor e crio a dor. Eu melhoro a dor e crio a dor. Eu melhoro a dor e crio a dor. E não saio disso. A evolução, ela depende. Eu sinto dor, eu me corrijo do que eu criei para sentir a dor, não sinto mais, passo a um patamar maior, e nesse maior patamar vou errar e vou sentir dor novamente, mas vou me corrigir, e assim eu vou evoluindo, crescendo. Bom, quem vai falar sobre o tema hoje é Julio Del Toro. Sua dor tem raízes espirituais? É uma pergunta que eu te faço. Toda doença tem cura. Você acredita nisso? Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus, pedindo que Deus, sendo a luz da vida, a luz do mundo, possa iluminar cada pensamento, cada sentimento e cada ação tomada por nós, para que aproveitemos bem da vida, fazendo o nosso melhor em tudo que é designado a nós, de forma natural, não impondo, não como obrigação, mas como satisfação de dar o melhor que nós temos. Pois o desejo, Senhor, é receber o melhor. Por isso, Senhor, desejamos a paz, a sabedoria e a força, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda e qualquer calúnia. E guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, para que assim somente de bênção se preencha a nossa alma. Senhor, que sejamos almas, espíritos, pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, ser verdadeiro é o ato de agir conforme o que você quer, o que você é. Ser verdadeiro não é falar a verdade às pessoas, mas ser verdadeiro com você. Quando você é verdadeiro com você, a vida flui. Sabe por quê? Porque se você não sabe uma coisa, você diz para a pessoa: meu irmão, me desculpe, mas eu não sei, mas eu desejo aprender. Quando você é verdadeiro com você, começa a enxergar as faltas que todos nós temos. Não somos perfeitos, mas a verdade nos faz enxergar aquilo que é preciso melhorar em nós. Mas, infelizmente, a falsidade criada pelo ser humano para não assumir responsabilidade
o faz atrasar no seu processo evolutivo, pois ele não quer enxergar os erros que comete, prefere justificar os erros do que corrigi-los. Com isso, fica patinando na vida, patinando e reclamando porque a vida não flui, a vida não acontece para ele, sem entender que ele não está fazendo acontecer para a vida. Olha, a maior riqueza da vida, na minha concepção, é a liberdade de pensar. A liberdade concedida a Deus ao ser raciocinante é a riqueza que, dentro desta capacidade, com essa ferramenta, você constrói o que você quiser. Porque o pensamento, ele está sempre agregando, sempre se multiplicando, está sempre se ampliando. Quando eu tenho capacidade de pensar, eu tenho capacidade de fazer tudo. Se eu tenho a capacidade de pensar, eu tenho a capacidade de fazer tudo. Tudo aquilo que um irmão em jornada faz, eu posso fazer. Por que ele fez? Porque ele se dedicou, trabalhou, estudou, se empenhou e alcançou. Se assim ele fez, para que eu tenha o que ele tem, o mesmo eu preciso fazer. Mas não adianta eu me iludir achando que ele foi privilegiado, que ele recebeu um dom de Deus e ele agora está num patamar onde eu queria chegar porque Deus o privilegiou. Não. É resultado do empenho dele. Então eu posso tê-lo como uma referência para também chegar aonde ele chegou. O Jesus, ele mesmo disse, ele veio ao mundo para ser o caminho, a verdade e a vida, para ser a referência na vida daquele que quer progredir espiritualmente. E lógico, quem progride espiritualmente, materialmente, tudo o que precisa é acrescentado. Vamos passar a palavra então ao mundo espiritual. Quem nos fala é Julio Del Toro. Se tu hoje reclama por uma dor, uma doença, e se acha muitas vezes que não tem cura, ou que a culpa da tua doença é por causa disso ou por causa daquilo, comece a entender o teu corpo. Como funcionam os teus órgãos? Como funciona o teu organismo? Quais são os elementos e os alimentos que ele precisa para poder se manter vivo? Porque da mesma forma que as plantas precisam viver, as células também precisam, os órgãos precisam, o cérebro precisa. E muitas vezes ignoramos tudo isso. Comemos o que nos faz mal, abusamos muitas vezes dos horários, dos esforços, guardamos preocupações excessivas e não damos tempo suficiente para o nosso organismo se refazer. A doença se acumulou porque muitos erros foram acumulados também. E curar a doença também é curar as nossas ações. É poder corrigir onde nós erramos, para que o nosso corpo volte a se reharmonizar, a reequilibrar. Os médicos, com muito esforço, procuram retirar os males e as chagas. Mas mesmo fazendo suturas, cirurgias, mesmo ofertando medicações ou medicamentos, a alma muitas vezes está doente. E mesmo que passe um tempo sem demonstrar doença alguma, a doença irá se projetar mais tarde, seja no campo material ou espiritual, porque ela ainda não foi curada. O espírito ainda não se curou. Obrigado, Julio Del Toro. É fundamental que nós reconheçamos as nossas faltas nessa área da alimentação, na área do cuidado com o que foi emprestado a nós, o corpo. Você faz exercício? Eu não tenho tempo. Você come bem? Meu Deus, eu não tenho nem tempo para comer. Que legal, não é? Não ter tempo para cuidar da vida e quer viver.
É uma coisa incompatível, né? É incoerente. Eu quero viver, mas eu não tenho tempo para cuidar da vida. O que vai acontecer? A vida ela vai ser mais curta para aquele que quer viver, mas não quer cuidar dela. Então é preciso esta análise. Olha, se eu quero viver, eu tenho que buscar da vida o que me sustenta nela. Tem gente que tem como obrigação comer. Eu tenho que comer. Como se fosse um fardo. Olha só, a providência divina, ela é tão maravilhosa que ela nos deu o paladar para saciar aquilo que vai nos nutrir e nos manter na vida. Você já imaginou o ser humano sem paladar? Ele simplesmente não iria comer. Ele não iria buscar esse prazer de se alimentar. E aí, com isso, a vida seria muito curta no plano carnal. Mas Deus e essa providência, ela criou esse desejo, esse prazer de comer, para que, pelo prazer, continuemos sustentando a vida. Meu irmão, ser humano é difícil, mas Deus é perfeito, não é? Obrigado, Júlio Del Toro. Obrigado. Obrigado de coração pela explanação em relação aos nossos cuidados conosco mesmo. Não tem outro caminho para ser feliz, não tem outro caminho para ser saudável, não tem outro caminho para ser próspero, não existe outro caminho para ser senão cuidar de você. Não tem outro. Cuide-se. Não espere dos outros aquilo que você deve fazer por si mesmo. Não espere dos outros. Não espere. Conheço muitas pessoas que, alegando não ter tempo pelas responsabilidades criadas na vida, abriu mão do cuidado com o corpo. Chegando um tempo, o corpo não resistiu e simplesmente desabou. Quer dizer, surgiu problemas e mais problemas. E aí ele teve que recorrer aos profissionais médicos. E este disse: olha, o que aconteceu com você foi um princípio de infarto. Por isso você teve essas reações, dor no peito, falta de ar. Olha, o cara ficou assustado. E ele disse: olha, o próximo você não resiste. Você vai morrer. Assim disse o médico para ele. Como ele não quis morrer, perguntou para o médico: mas o que eu faço? Então ele disse: você vai ter que mudar a sua rotina de vida. E ele contou: olha, tenho 2 empregos, trabalho 6 horas em um, 6 horas no outro, tenho 2 horas para ir para casa, 2 para voltar, então durmo pouco, não faço exercício, como quando der. Simplesmente ele disse: então, é uma opção sua, continuando assim você vai morrer. Aí você não vai ter mais 2 empregos, nenhum. Ele ficou assustado e decidiu sair de um emprego, começou a fazer exercício. Ele estava obeso, muita gordura, trocou totalmente a alimentação, tornou-se outra pessoa, mudou. Nessa mudança, ele teve mais tempo de cuidar da família, de interagir com os filhos, com a esposa. A vida dele estava, olha, um amigo, tá? Estou contando porque acompanhei. A vida dele estava totalmente uma bagunça. Ele só trabalhava para colocar dinheiro em casa, mas não estava presente. Bom, depois disso a vida dele mudou. Mudou totalmente, para melhor. Que coisa, não é? Que coisa. Se você se familiarizou com isso, meu irmão, pensa nisso, tá? Pensa nisso. Vamos dar continuidade à aula do nosso amigo, nosso irmão Júlio Del Toro. Dê o primeiro passo. Não duvide de vós. Não duvide do que tu pode fazer, do que pode alcançar. Não duvide de quem foi colocado ao teu caminho para ajudar. Por mais que tu já tenha feito de tudo e ele não tenha ouvido, por mais que tu tenha ensinado tudo o que tu sabe
e ele ainda teima em não aprender. Por mais que tu queira curá-lo, e a ignorância instiga dentro dele os instintos ruins, para buscar no mundo tudo o que lhe faz mal, prejudicando, adoecendo e entorpecendo a própria vida. Dê o primeiro passo. Na hora que tu der este passo, nós estaremos do seu lado. Na hora que você se sentir desequilibrando ou que vai cair, nós vamos segurar as tuas mãos. Na hora que tu sentir que não tem proteção, porque só vê os problemas, nós estaremos segurando todas as pedras que estiverem vindo sobre você, para você poder passar. Quando você achar que está só, e que as dificuldades tiraram de você tudo o que tu tinha, inclusive a tua alegria, nós iremos te alegrar. Nós cantaremos com você, nós falaremos com você, nós ajudaremos você, porque é assim que o amigo faz. E é assim que conquistamos os nossos objetivos. Não existe objetivo pequeno. Não existe nada que não possa ser feito ou alcançado. Mas ao mesmo tempo, também deve trabalhar a proteção e a vigilância, pois a todo tempo o mal irá te instigar a desistir. Irá todo tempo dizer que você está cansado, todo tempo dizer que é difícil, que não vai dar certo, e somente é a sua alma, e essa luz que brilha dentro de ti, que vai te mostrar que é possível sim. Então creia no caminho que tu vai fazer, e nós iremos junto contigo, para te mostrar que tudo é possível, desde que você dê o seu primeiro passo. Puxa vida, viu? Só temos a agradecer a esse espírito amigo que deixa claro que se compromete em nos ajudar. Quando você passa em um atendimento espiritual, não importa onde, e eu digo mais, quando você vai a uma sua casa religiosa e faz a sua prece, ali existem espíritos que se comprometerão com você para te ajudar naquilo que você deseja alcançar. Mas é preciso entender que muitas vezes desejamos alcançar aquilo que achamos que é bom para nós, mas que na realidade não seria tão bom assim como pensamos. E como fica aquele espírito que você pediu ajuda para ter aquilo? Como ele vai agir? Imagina como ele vai agir. Uma pessoa pedindo a ele ajuda, por exemplo, para progredir em uma área que não vai ser útil para ele. Não vai ser útil, vai trazer prejuízos graves. O espírito que tem uma visão além, ele vê isso. E você está ali fielmente, com todo fervor, pedindo a ele, me ajude, eu quero ter isso, eu quero ter isso. E aí? Aí você deixou ele numa enrascada, né? Porque ele se comprometeu e disse, eu vou te ajudar. A ajuda que o Espírito fará, num caso como esse, é trazer clareza à sua mente para que você próprio enxergue que aquele caminho que decidiu seguir, aquilo que quer alcançar, não será benéfico nem para você, nem para as pessoas com quem você vive, seus familiares. Mas quando o Espírito diz para você, veja bem, quando o Espírito diz para você, eu vou te ajudar, meu irmão, minha irmã, não há nada que possa atrapalhar a ajuda. A única coisa que eles não podem fazer para te ajudar é infringir a lei de Deus. Isto eles não podem nem fazem. Não fazem. Mas todas as outras situações ou todas as outras coisas necessárias eles irão fazer. Inclusive esta, de expandir a sua mente para que você veja que aquilo que você quer ainda não é benéfico a você, porque não há um preparo para a sustentação daquilo que deseja. Eu vejo muitas pessoas
sofrendo doenças, sofrendo mesmo dores difíceis, mas elas não conseguiram aprender com aquela situação. São pessoas revoltadas, são pessoas descrentes, são pessoas irritadíssimas e julgando que não é merecedora daquilo. Que aprendizado ela está tendo com aquela situação? Nenhuma. Gente, penso eu, e essa é a minha verdade, a minha, não é a sua, é a minha, de que a vida, ela tem a perfeição do Criador. Então, tudo que a vida me concede tem um único objetivo: me auxiliar em meu progresso. Assim eu penso. Assim eu penso. Tendo essa consciência, diante de uma situação que é difícil, eu vou tirar daquela situação o conhecimento, a experiência necessária para um amadurecimento, uma melhor ação, um melhor cuidado. Ora, somente assim é que nós, no meu caso, vou crescer, vou melhorar, não é isso? Agora, se eu lamentar, reclamar e blasfemar, nada vai adiantar. Não vai mesmo, não vai. Julio Del Toro, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Muitíssimo obrigado. E muitíssimo obrigado a você que confia no trabalho que essa casa faz. Muitíssimo obrigado. Olha, a dica de hoje é o óleo de calêndula. Estamos falando das emoções, de cura. A cura emocional e proteção espiritual é o que trabalha esse óleo, calêndula. Então, passa aqui na região do tórax para calentar, passa aqui no umbigo. A calêndula, sendo uma planta de purificação e cura emocional, conecta-se bem com o tema de cura das ações e da alma, para alcançar o bem-estar físico e espiritual. Tá aí a dica de hoje, tá? Óleo de calêndula. Seguindo aqui o nosso roteiro diário, vamos à questão 780 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Allan Kardec fez tem a ver com o tema, né, como sempre. Diz o seguinte: como o progresso intelectual ajuda no progresso moral? E aí, na sua concepção, como o progresso intelectual ajuda no progresso moral? Pois sabemos que muitas pessoas dedicaram-se à sua intelectualidade, mas a sua moralidade não acompanhou, não é verdade? Não é verdade? Eu acredito que você também assim enxerga, não vou dizer nem pensa, mas enxerga. Tem muitas pessoas que cresceram intelectualmente, mas moralmente são pobres. Vamos lá. Resposta: ao entender o bem e o mal, a pessoa pode escolher melhor. Com mais inteligência, o livre-arbítrio se desenvolve e a responsabilidade pelos atos aumenta. Era do que nós estávamos falando. As pessoas não querem assumir responsabilidade pela própria vida. Gente, você é dono da sua vida. Então, tudo que acontece na sua vida é resultado da vida que você leva. Tudo que acontece na sua vida é resultado da vida que você leva. Então, se a vida não te agrada, é porque você não está agindo conforme deveria, uai. Difícil ouvir isso, não é? Mas eu acredito que você nos acompanha diariamente porque está buscando um amadurecimento, assumir a responsabilidade de autor da própria vida. Não mais jogar esta responsabilidade nem para Deus, nem para os espíritos, nem para ninguém. A responsabilidade da vida é quem a tem. Ponto. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado. O corte do mecanismo da mediunidade. Hoje, Antônio Júnior e Gilson Pimentel estarão aqui ao vivo às 18h15. Está aí uma opção para você que vem do trabalho. Olha, eu sei que muitas pessoas nos acompanham indo para o trabalho, como uma irmã lá em Belo Horizonte que relatou, que põe um fonezinho e dentro do ônibus nos acompanha.
Bom trabalho hoje, viu? Bom trajeto até o teu trabalho, que Deus te abençoe. Esta vibração que você cria em você te protege de muitos males. Tem gente que não acredita nisso, mas aquilo que nós absorvemos gera em nós um campo magnético que atrai o que é bom e expele o que é ruim. Claro, se eu estou alimentando esse campo de força que é a minha vibração, então essa vibração vai ter força suficiente para atrair o que é bom para mim. E o que é ruim será afastado. Vamos lá. Mecanismo da mediunidade, Gilson Pimentel. Quando o médium ele começa a trabalhar, principalmente no início, né, ficam umas certas dúvidas. Uma insegurança. Uma insegurança, que às vezes ele quer, por exemplo, ter todas as respostas para todas as situações. Às vezes ele quer, por exemplo, incorporar de uma vez todo o conhecimento que aquela entidade espiritual traz, que talvez já traga por milênios, né? Então, leva-se um tempo até o médium entender que, olha, a personalidade do espírito é um e ele aprendeu durante muito tempo aquilo. A sua é outra. Ele vai te ensinar, mas é com o tempo. E no começo, quando ele fala da gente, às vezes, até querer saber mais que o espírito, né? Porque às vezes o médium vai começar a trabalhar, eu acho que o espírito vai fazer assim, vai fazer desse jeito, vai falar aquilo. E é como se tivesse dois amigos se conhecendo e um quer falar na frente do outro. Não é? É verdade. Não, deixa que eu sei o que você vai dizer. Não precisa falar não, que eu já sei o que você vai dizer. E às vezes não é isso. Não é. É um aprendizado que ele fala no final, que a humildade é a base para o médium entender, pela perseverança que ele vai ter que ser muito perseverante, para que através da humildade ele consiga entender o trabalho do espírito. Acredito que o médium, durante o trabalho efetivo, a recorrência, a disciplina, ele vai se ajustando mesmo e se tornando capaz de absorver certos conhecimentos, certas formas energéticas, certos magnetismos. Como ele falou que tudo de uma vez, um médium ou uma pessoa física, ela não consegue comportar toda essa forma de compreensão de uma só vez. Então, é um acúmulo, né? Exatamente. Você aprende uma palavra, você aprende outra palavra, você aprende um símbolo, é igual qualquer matéria, às vezes, numa faculdade, né? Você aprende aos poucos. Lá no final, você está formado. Mas você demorou um tempo, né, para você aprender uma coisa que depende da outra, que a outra depende daquela. São bases. Não dá para a né? gente acelerar o processo, Exatamente. né? Você precisa de uma base para construir a pirâmide. Obrigado, Gilson. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Sabe, neste final de semana, lá no Santuário de Saracali, me chamou muito a atenção as palavras de Dom Carlos Ramírez sobre a gratidão. Neste final de semana, eu refleti muito sobre a gratidão. O sentimento de gratidão é uma ação nobre, e que valoriza aquilo que se tem. Não tem como você progredir se não valorizar o que você já conquistou. Seja pequeno, sabe a parábola dos talentos? Vamos a ela rapidamente. Jesus, vamos lá, o mestre, né, o senhor daqueles homens dividiu. Para um deu 3, para outro deu 2, para o outro deu 1. E saiu em viagem. Na volta, ele foi prestar conta daqueles talentos que foram divididos. Perguntou àquele que recebeu 3, cadê os talentos que eu te deixei sobre a sua incumbência? Ele disse, está aqui os 3 e eu multipliquei e estou devolvendo mais 3. Aí chegou no outro, cadê os 2 talentos que eu te dei? Está aqui, Senhor, 2 e multiplicado por mais 2. Chegou ao terceiro, cadê aquele 1 talento que eu te dei? Ah, Senhor, está aqui, ó, bonitinho. Eu o enterrei porque eu sei que o Senhor é rígido e cobra. Então, para não perder, eu enterrei, está aqui o seu talento. O que diz aquele Senhor? Servo mau e infiel. Aquilo que pouco tem, até o pouco que tem irá perder. Caramba! Por quê? Porque se você tem um talento, você deve multiplicá-lo. Porque a vida nos cobra multiplicação, a vida está sempre em expansão.
Se eu tenho pouco e desvalorizo o pouco que eu tenho vai diminuindo. Mas se eu tenho pouco e cuido do pouco, aquele pouco bem cuidado por mim me dá a capacidade de aumentar, seja mínimo que for, mas um mínimo todo dia aumentando, lá adiante terei muito. Obrigado pela sua presença, amanhã estaremos de volta, muitíssimo obrigado. Te convido a fazer parte desse trabalho, todos os dias. Não me canso de dizer, nos ajude a ampliar esse trabalho, nos ajude a propagar a mensagem dos Espíritos de Deus. Nos ajude a falar, não, nos ajude a pregar na prática os ensinamentos de Cristo. Como disse Bezerra de Menezes, não há mais tempo de pregar o Evangelho, é hora de vivenciar o Evangelho. E a vivência do Evangelho é você fazer com que a sua vida seja útil a outras vidas. Que o seu lucro, literalmente, seja útil não apenas para você, egoisticamente, mas que seja útil para mais pessoas. Os seus bens sejam úteis às outras pessoas. É prazeroso você ter uma coisa, que essa coisa possa ser útil a outros, não é mesmo? Ah, mas tem gente que não valoriza. Aí é um problema pessoal de cada um. Mas se eu faço bem, não faço para ser aplaudido pelo homem, mas sim pelo prazer de ser uma ferramenta de Deus. Eu te convido. Quer entrar nessa? Nos ajude. As contas estão aí, tá certo? O Wilson vai colocar aqui 2 vídeos para que você acompanhe, continue acompanhando o Templo Espiritual Maria Santíssima. Até amanhã. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima!